Queridos, é um privilégio darmos continuidade a esse repartir da parte do Senhor com vocês acerca desse processo das 5 mãos. Como já vimos anteriormente, a primeira mão é a mão do Senhor nos chamando. A segunda mão, no qual nós vamos estar entrando hoje, é a mão nossa respondendo ao chamamento e à iniciativa de Deus. A terceira mão é a mão da família respaldando. A quarta mão é a mão da igreja, identificando e testificando. E a quinta mão é a mão dos ministérios específicos, separando, constituindo, consagrando ao Senhor. Como nós já vimos, a primeira mão é a mão de Deus. E de novo, eu quero te encorajar a tu buscar o Senhor. Estar em contínuo nessa attention aqui, nessa ação diante de Deus, de tanto estudar na palavra do Senhor, todos os exemplos referentes a isso, como também numa oração, numa entrega de coração para o Senhor. E é claro que a segunda mão entra exatamente nisso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa segunda mão é a nossa resposta. Antigamente, quando se falava alguém candidato ao ministério e ia para alguma escola bíblica ou teológica para se preparar para servir como pastor, né, numa denominação, havia então esse candidato que se apresentava, que se colocava à disposição diante do Senhor. Então, carinhosamente, todo discípulo do Senhor é um candidato, né, à missão, à ação, à prática daquilo que o Senhor quer expressar na vida de cada um de nós, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, adultos. Deus quer e espera da nossa resposta, tá? Para que então Ele possa dar continuidade a esse processo do Senhor. Quero te convidar a irmos direto para Isaías, capítulo 6. Já mencionamos sobre a iniciativa do Senhor, onde no capítulo 6 de Isaías, o próprio Senhor, na sua trindade e unidade, fala: a quem enviarei? E logo depois, a quem há de ir por nós? É algo fascinante. A visão que aqui Isaías tem da trindade, da unidade, um reflexo e da pessoa do próprio Cristo, que depois o próprio Jesus fala que Isaías viu a Ele, a expressão visível da Trindade, Cristo Jesus, já naquela pré-figura de glória, né, de fogo e fumaça. E aqui eu gosto de falar de que nem todo chamamento de Deus é dessa forma, com todos os efeitos extraordinários. Pode ser algo muito subjetivo, no interior do nosso espírito. Algo muito interior. Mas sendo ou não de uma forma mais estrondosa, o chamamento de Deus é válido e a nossa resposta, conforme Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui é que vem a segunda mão. Aqui é que vem a nossa resposta diante do Senhor, que nós também sabemos que essa resposta positiva vem do próprio Senhor. É Ele que inclina o nosso coração para que possamos responder sim ao Senhor e dessa maneira sermos, vamos dizer assim, chamados a essa provisão tão preciosa, tão maravilhosa da parte de Deus. Me encanta que mesmo Isaías, sem conhecer toda a obra de Cristo, de redenção, de justificação, ele teve experiência de Deus purificando os seus lábios. Porque ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Para que o Senhor possa nos aproveitar, possa nos chamar e nos usar para o seu reino, precisa haver conversão em nossa vida. Precisa haver uma consciência clara da nossa justificação pelo sangue do Cordeiro. Precisa haver uma santificação da obra de Cristo na vida de cada um de nós, a vida substituída, né? A vida ressuscitada de Cristo em cada um de nós, agora onde nós oferecemos então nossos membros como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
Então, Provérbios fala que o justo, ele é ousado, ele é intrépido como leão. Eu me lembro da minha adolescência, da minha juventude, e ali, como solteiro, lutando às vezes com situações de impureza, aonde havia quedas na minha vida, e imediatamente eu perdia a ousadia, a intrepidez, a coragem diante do Senhor, por me sentir desqualificado, estar debaixo de acusação e condenação. Mas quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida está na luz do Senhor, não temos nada pendente, nem devendo com culpa no cartório. Nós então podemos ser ousados no Senhor, somos intrépidos, somos corajosos, não por nossa própria justiça e algo de nós, mas porque nós estamos incluídos em Cristo e debaixo do seu sangue. Então, nessa segunda mão, a resposta que Deus espera de cada um de nós é o nosso eis-me aqui, envia-me a mim. O segundo exemplo que eu quero te chamar e do qual eu tinha até repartido um pouco contigo na primeira mão é de Moisés. Vale a pena tu detalhar isso, vale a pena você entrar em minúcias e ver a ironia de Deus e esse debate entre o próprio Senhor e Moisés. Está lá em Êxodo 3, Êxodo 4, há uma imediata disposição de Moisés dizendo, eis-me aqui. Isso é precioso. Mas é interessante que no capítulo 4, quando então o Senhor chama ele, começa a haver um monte de argumentos da parte de Moisés. Capítulo 4, versículos 10 em diante, ele vai dizendo, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que tu falaste ao teu servo, sou pesado de boca e pesado de língua. Ele chega a falar, Senhor, envia qualquer um, menos eu. Porque é muito importante a gente entrar em profundidade nessa segunda mão. Muitos servos de Deus acabam se desqualificando e impedindo a obra de Deus por um foco demasiado em si mesmo. Se tu olhar nas entrelinhas, ele chega a falar, mas quem sou eu para trazer essa mensagem diante de Faraó? Imagina Deus tirando um pastorzinho de ovelhas depois de 40 anos ali no deserto, ali servindo o seu sogro, deserto de Midian. Agora, tira ele dos cafundóis de trás dos bastidores para ser o protagonista da libertação, de um dos maiores eventos na história de Israel. E o Moisés disse, mas quem sou eu? Olha bem, é nessa revelação, em Êxodo 3, que o Senhor diz, eu sou o que sou. Eu sou o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o que fui, o que sou e o que sempre será. Olha o foco. Moisés diz, quem sou eu? E o Senhor diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Onipotente, o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sou o Deus que provê, tua justiça, teu pastor. Quando nós migramos de uma centralidade de nós, quem sou eu? O que eu posso falar? Eu não sou eloquente, eu não tenho o dom da palavra, eu não sou pesado de língua. Parece aqui que Moisés era gago. E cada vez que eu leio isso aqui, eu me lembro de um querido companheiro meu chamado Asaf Borba, que todos vocês conhecem, que na sua adolescência, ele era completamente gago. Só não gaguejava quando ele cantava um cântico diante do Senhor. E hoje, esse querido companheiro, abracei ele hoje, ele é um profeta das nações. Por isso, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra profética sobre a tua vida aqui. Não diga, Deus não pode me usar. Eu não tenho condições, eu sou muito pequeno, sou muito jovem, sou muito velho. Não, em nome do Senhor Jesus. Começa a desviar o teu foco de ti mesmo e das tuas limitações para olhar e contemplar o autor da glória, o alfa e o ômega, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. Terceiro exemplo é de Jeremias. É interessante que Moisés foi chamado aos 80
E Jeremias, na verdade, foi chamado antes de nascer. Aqui é o mistério da soberania de Deus. Já citei esse texto de Jeremias, capítulo 1, quando o Senhor diz para ele que antes que ele foi formado no ventre, antes que ele saísse do madre, o Senhor já tinha separado ele para profeta das nações. É algo que extrapola a nossa compreensão. Por isso que nós, diante da imposição de mãos de cada criança, nós precisamos ter um discernimento espiritual e profetizar, porque nós não sabemos o que Deus tem para cada um dos nossos filhos e os nossos netos. Mas aqui eu quero trazer de novo o foco na segunda mão, na resposta de Jeremias. Porque o Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino. Olha só de novo a misericórdia do Senhor, porque é a mesma desculpa e justificativa de Moisés com 80, Jeremias provavelmente com 16, 17 anos, guri, jovem, adolescente, jovenzinho, que nem você, que nem eu, no meu chamamento que Deus fez comigo. Mas não diga para o Senhor: eu não passo de um menino, eu não sei falar, porque o Senhor diz: não diga isso. Onde eu te dizer para ir, tu vais. E o que eu te mandar falar, tu falarás. Eis que eu te envio às nações, a reis e liderança, disse o Senhor a Jeremias. Eu creio que, definitivamente, nessa segunda mão, uma das coisas na prática, onde queremos colocar sempre um apêndice aqui, um call to action aqui, para você ter uma atitude presente na tua vida, somos todos praticantes da palavra, é parar de se desculpar diante de Deus, parar de racionalizar, parar de argumentar, parar de se desculpar. Se o Senhor tem nos chamado para o seu reino e para a sua glória, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor, só tem uma resposta para cada um de nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em terceiro lugar, essa mesma resposta foi algo que o próprio Samuel, e olha a idade de Samuel, provavelmente ao redor de 8 anos. Não sei se tem alguém de 8 anos me escutando, me vendo aí no YouTube, mas olha só o profetinha, 8 anos, o pequeno Samuel servindo ao Senhor, ali junto com o sacerdote, sumo sacerdote Eli. Ele não sabia ainda discernir o chamado da voz do Senhor. E o Senhor, com paciência, 3 vezes chama ele pelo nome. 2 vezes, Samuel, Samuel. Olha de novo como o chamamento do Senhor é algo íntimo, pessoal, nominal, profundo, experimental, acordando ele da noite. Ele sai correndo para perguntar para Eli se tinha sido ele acordando ele do sono. E ele diz: não, eu não te chamei, volte. E o Eli próprio não discerniu na primeira e na segunda chamada que era o próprio Senhor, mas na segunda para a terceira ele diz: volta para a tua cama. Na terceira vez, se o Senhor te chamar, diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, fala que teu servo ouve. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3 em diante, onde ele vai, capítulo 2, capítulo 3, ele vai falando então a respeito desse chamamento do Senhor. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Aqui é a nossa resposta. Aqui é nosso parar. Peraí, attention please. Eu vou dar atenção completa à palavra de Deus que ele está me falando. Quarto exemplo que eu quero te dar ainda nessa ministração é um exemplo tragicômico, porque é de Jonas. Muitos anos atrás, estudando o livro de Atos, me veio a respeito que Jonas veio uma palavra para ele no livro de Jonas, capítulo 1, dizendo: dispõe-te e vai para a cidade de Nínive. E a resposta de Jonas foi, e o Jonas se dispôs. Só tem um detalhe, tem uma vírgula ali. Se dispôs para fugir. E quando eu leio isso, me dá um trem ruim, como diz os mineiros. Meu Deus do céu, quantos de nós temos fugido do chamado do Senhor e temos colocado impedimentos, argumentos, desculpas. Mas nós precisamos, diante do Senhor,
dar a única resposta, porque, de novo, o Senhor fez toda a volta com Jonas, até que, de novo, capítulo 3, de novo, a mesma pergunta. Jonas, dispõe-te e vai à cidade. E ali, então, nós conhecemos a história como Deus fez. Quero concluir aqui com algo que tu vai precisar depois cavocar e ir mais profundo, que é a vida de Paulo a respeito desse chamamento. Está escrito no capítulo 3, mas também capítulo 1 de 1 Timóteo, aquele que me considerou fiel. Versículos 12 a 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Desafio nessa conclusão, de tu te apresentar diante do Senhor, nesse chamamento para uma resposta tua e uma ação tua. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Para onde, quando, como tu quiseres, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e um abraço e até a próxima noite.